Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. O nosso convidado é o jornalista, escritor, empreendedor e pai atípico, Francisco Paiva Júnior. Olá, bem-vindo. Muito obrigado. Olha, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É todo o nosso prazer. Obrigado. O Paiva é o editor-chefe da revista Autismo, que surgiu há 15 anos atrás. E é a maior plataforma de conteúdo jornalístico sobre autismo da América Latina, né? A revista é trimestral, gratuita e tudo, ou quase tudo que nós vamos falar aqui, você encontra lá na revista com maiores detalhes. O que a gente precisa saber sobre autismo, Paiva? Olha, Rafa, muito importante essa sua pergunta, porque eu acho que o básico que a gente tem que saber sobre autismo é que tem um espectro muito grande, né? Que o autismo afeta cada pessoa diferente. Então, não é só os indivíduos serem diferentes, mas o autismo impacta a vida da pessoa de uma maneira muito diferente. Eu acho que isso eu destacaria essa informação como a principal. E isso muda tudo, né? Porque a gente acha que é autismo, tá pronto, é autista, mas não é tudo diferente. Porque faz com que as pessoas nunca possam dizer, eu vi um autista, então eu vi todos. Não, é exatamente o contrário, né? Quase nenhuma frase a gente pode dizer todo autista. Eu acho que só se a gente falar assim, todo autista tem um déficit de comunicação social e comportamento. Eu acho que é a única frase que dá para juntar todo e autista na mesma frase. Concordo. E a ciência está dizendo que quem tem filho autista, normalmente o pai ou a mãe tem autismo também. Você se posiciona dessa forma? Você tem esse perfil? Não, eu não tenho autismo. Mas assim, a genética é mais complexa do que isso, né? Então, tem muitos genes de outras condições psiquiátricas, como por exemplo, depressão, TOC, TOD, transtorno de personalidade, que tem genes que tem uma intersecção com o autismo. Então, às vezes, não é só que um pai ou uma mãe sejam autistas para ter um filho autista. Você junta, às vezes, um pai com depressão, uma depressão crônica, né? Com uma mãe com transtorno de personalidade, geneticamente isso pode vir a trazer um risco maior da criança ser autista. Então, é essa mistura genética, que é super complexa, que pode gerar isso. Fora algumas anomalias que podem acontecer na formação, né? E aí você gera uma chamada mutação de novo, que é uma mutação que não veio do pai nem da mãe e que afeta, muitas vezes de uma maneira mais grave, um gene muito importante. E aí, normalmente, essa é a causa de muitos autistas que têm um impacto maior na vida, né? Mais gravemente. Recentemente você foi elogiado pelo Dr. Paulo Liberalesso por conta de uma matéria da Fátima De Quanti sobre sexualidade e transgênero entre autistas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, o Paulo Liberalesso é uma pessoa que transborda generosidade. Que inveja de você. Né? Ser elogiado pelo doutor. Nossa. Ele transborda generosidade, né? Então, provavelmente, ele deve ter falado mais do que eu mereço. Mas a Fátima é outra pessoa fantástica, com conhecimento e que se comunica muito bem e que é uma das colaboradoras da revista. E ela escreveu esse artigo falando aí dessas questões de gênero associadas ao autismo, né? Então, a gente vê que na comunidade do autismo, muitos estudos científicos mostram que há uma diversidade maior das questões de gênero e de sexualidade. Então, isso é um fato que a gente já tem como certo, não se sabe o porquê ainda, mas há uma diversidade maior entre autistas. Gays? Eu estou falando de gente homossexual, bissexual, assexuada, assexual, enfim, toda essa variedade é maior entre autistas do que entre a população em geral. Além das questões de gênero, né? De ser trans, de se identificar com outro gênero, né? De você ter toda essa variedade humana, parece que ela é maior dentro da comunidade do autismo. Que interessante, né? E como é que se descobriu isso? Estudos científicos, né? Eu estou sempre muito atento a diversos estudos que tenham a ver com neurodesenvolvimento, com neurodivergência e com autismo, sobretudo. Então, nessas pesquisas, a gente acaba encontrando pautas, sabendo separar o joio do trigo, né? Porque tem estudo científico que só porque é um estudo científico não quer dizer que ele é importante ou que ele é relevante, né? A gente tem que saber aí separar o que é bom, o que é relevante, o que é importante, o que tem uma metodologia bem feita do que não é, né? Esse é um desafio aí no dia a dia. E o quanto isso impacta na vida da pessoa com autismo, dos pais, dos familiares, enfim? Porque eu já vi gay e já vi muito preconceito, né? Porque o menino é autista e é gay. Sim. Os próprios pais não aceitam. Sim. Pensando que a gente vive numa sociedade, de certa forma, conservadora,
isso ainda não é tão bem aceito. E eu acho que é um motivo a mais para exclusão, Sim. é um motivo a mais para bullying, é um motivo a mais para preconceito. Então, é uma barreira a mais que a pessoa autista enfrenta, infelizmente, né? Então, a pessoa ter essa diversidade de gênero ou de orientação sexual vai ser uma dificuldade a mais que a pessoa vai ter que lidar, né? Vai exigir dela Como ali... sempre, né? Como sempre. Como sempre. E isso é o que dá, aumenta o caso de suicídio ou não? Não tem relação? Olha, a gente percebe que os casos de suicídio são maiores entre autistas do que a população em geral. Autistas, olha só que número importante, autistas tentam suicídio 4 vezes mais que a população em geral, são hospitalizados 6 vezes mais por causa dessas tentativas e morrem 8 vezes mais. Então, esses números são alarmantes, né? E, logicamente, qualquer questão que envolva um preconceito e uma exclusão vai aumentar essa chance de preconceito, vai aumentar a chance de sofrer bullying, dessa não aceitação, às vezes, até de si mesmo. Eles mesmos não se aceitam, né? Como eles lidam com isso? Há muitos casos de autistas que tem problema de aceitação, porque a gente ainda vive numa sociedade que a identidade de ser autista ainda não parece algo positivo, né? As pessoas só veem as limitações e não veem os talentos, né? As vantagens que há nisso, né? Tudo tem prós e contra, né? Mas às vezes a gente faz com que sobressaia muito mais a parte negativa, né? Então eu acredito que isso seja um dos limitadores, né? Uhum. A gente está falando de suicídio. Que informações você traz sobre suicídio? Eu vi você falando sobre o crescimento dele entre autistas e entre as próprias mães também. Sim, exatamente. E aí eu acho que tem 2 aspectos para a gente pensar, né? Sobre o suicídio de autistas, que eu falei, dessa estatística muito maior. E mães de autistas ou têm um fardo muito pesado, porque muitas vezes são mães solo, né, e que tem que enfrentar esse dia a dia sozinhas, né, pensando no peso financeiro, econômico e também de saúde mental, né? E tem também muitas mães de autistas que são autistas e não sabem. Então, elas também incluem esse grupo de neurodivergência. E isso aumenta essa chance de suicídio. Então, a gente fez uma edição aí no ano passado que fala exatamente sobre os casos de suicídio, pensando em fazer um alerta mesmo a respeito desse grave problema de saúde pública. Os autistas sofrem mais bullying do que as outras pessoas? Rafa, 100% de certeza, viu? Infelizmente, autistas sofrem mais bullying. Meu filho passou por isso na escola. O ano passado foi, acho que, o ápice disso, né? Que ele chegou a ser agredido fisicamente. Mas sem dúvida nenhuma, o bullying é um problema hoje em muitas escolas. E quanto mais diferente você é, né, Rafa? Sim. Maior é a chance de você sofrer bullying. Porque você está fora de um padrão. E autistas normalmente estarão fora desse padrão, né? Essa inabilidade social pode trazer uma dor de cabeça muito grande. E foi o que aconteceu com meu filho. Uhum. Como pai atípico, como é que foi a descoberta e a caminhada até aqui, pai? Rafa, olha, eu vou te falar uma coisa muito importante, né? Isso transformou a minha vida. Mudou a minha vida, né? Quando meu filho Giovanni estava com 1 ano e 11 meses... Em março de 2009, eu descobri que ele poderia ser autista. Eu nunca tinha lido nada a respeito de autismo, não sabia nada. E veio essa desconfiança porque ele não falava, ele não apontava, ele não se comunicava de maneira nenhuma. Então, aí que surgiu essa suspeita que eu comecei uma jornada do diagnóstico para tentar descobrir isso, né? E antes de eu ter certeza, Rafa... Já começamos o tratamento porque a gente entende que você não pode perder tempo, né? Tanto que o livro que eu escrevi se chama Autismo Não Espere, Haja Logo. Legal. Exatamente para alertar esses casos. Bom. O que você vê de diferente nele? Hoje ou naquele momento? Naquele momento. Olha, com 1 ano e 11 meses, o Giovanni não olhava nos olhos. Ele evitava outras crianças e se isolava. Ele não falava nenhuma palavra. Ele não se comunicava por gestos. Ele brincava com os brinquedos não da maneira esperada, né? Então, por exemplo, ele pegava um carrinho, em vez de ele colocar o carrinho no chão, fazer o barulho do motor, brum, e andar, não, ele virava o carrinho de ponta cabeça e girava só a rodinha. Então, esses sinais todos são sinais muito típicos de autismo, né? Mas que eu não sabia na época. Quando eu fui pesquisar a respeito, e como eu sou jornalista, isso, lógico, foi mais fácil para mim, eu vi
que estava ali escancarado que ele era autista. E aí que eu senti a necessidade de escrever o livro Autismo Não Espere, Haja Logo. Para quê? Para alertar outros pais, outras famílias, para iniciar logo as intervenções. Foi uma decepção ou foi mais preocupação do que decepção? De jeito nenhum eu vou dizer que é uma decepção. Foi um susto. É um impacto. Um impacto muito grande, uma mudança na vida, uma mudança no olhar, uma mudança de como encarar, né, a vida e todas as expectativas que você cria em cima do seu filho, né? Mas de maneira nenhuma uma decepção. Para mim foi uma preocupação muito grande do tipo, o que eu vou fazer agora? Né? O que eu posso fazer para ajudar meu filho? Sim. Pai, o que você diria para os pais que abandonam a família por conta do autismo? Olha, Rafa, infelizmente, isso é uma triste realidade. Muitos pais abandonam a família, somem quando sabem que o filho tem uma deficiência, sobretudo o autismo, né? O que eu diria para eles que é o maior erro da vida deles. Que eles estão perdendo um aprendizado enorme, eles estão perdendo o amor e o convívio de um filho. E isso não tem preço. Isso não tem como voltar atrás. É como a água de um rio que passa por baixo de uma ponte. Nunca mais aquela mesma água vai voltar. Para as mães solos que enfrentam o desafio do autismo. Rafa, para mães solos, eu diria coragem, fé, perseverança, porque não é simples. Às vezes a gente fala, nossa, é uma mãe guerreira e tudo mais, e a gente coloca um fardo ainda mais pesado sobre elas, né? Numa sociedade que a gente vive, que estruturalmente é machista, a gente coloca um fardo muito pesado nessas mães, impondo a elas uma necessidade de vencer, de superar e de aguentar. E são seres humanos, não aguentam, né? São seres humanos que também fraquejam e que também têm os seus momentos de fraqueza, de tristeza. Então eu acho que a gente tem que ser muito solidário. E se você conhece uma mãe solo que tenha essa necessidade, ofereça para ser rede de apoio. Eu acho que isso seria, sim, algo muito mais útil do que você falar, nossa, como você é guerreira, como você consegue, como, enfim, todas essas frases motivacionais que às vezes colocam até um fardo maior sobre a pessoa, né? Então eu acho que a gente tem que pensar muito a respeito disso. O que eu posso fazer de útil, de efetivo para essa pessoa, exato, ao invés de aumentar o fardo dela. Sim. Não ficar romantizando também, né? Exatamente. Porque essa condição, né, do romantismo, de trazer o autismo como o anjinho, né? Perfeito. Parece que a família não tem aquela dificuldade. Né? E as pessoas querem tratar como capacitismo, né? E diversas palavras que são trazidas nesse contexto, até fico assim um pouco com dificuldade de falar, porque me mexe muito comigo também. Sim. Essa questão, né? Eu sou uma pessoa também que me relaciona também no dia a dia com pessoas autistas. Sim. Né? E quando eu vejo essas situações, eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que todas as pessoas precisam ter mais informações sobre isso, da forma como você trouxe, para se movimentar e ajudar essas famílias. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente pensa aí nessas mães, e aí você falando, é um anjinho, e aí você vê um autista em crise, muitas vezes até acontece de te agredir, como você reflete sobre esse pensamento de é um anjinho berrando e me agredindo, né? Então eu acho que até isso dificulta para que a mãe lide da maneira mais adequada com a situação, né? Mas por que ele se bate? Se tem essa experiência? Não é o caso do teu filho, claro, mas tem mãe, tem criança que se bate na mãe. Olha, Rafa, tem muitos casos de autolesão de autistas, né? Sim. E aí é muito importante a gente saber isso em todos os níveis. Em todos os níveis. Sim. Meu filho já se machucou, Rafa, de arranhar o próprio rosto, de arrancar sangue. E ele não percebeu que ele fez isso. Ele falou, pai, eu não percebi. Porque ele ficou tão nervoso na hora, né? Que ele forçou tanto a unha aqui que ele se arranhou a ponto de sair sangue. Muitas vezes é por um descontrole, porque você não consegue lidar com aquela situação. No caso dele foi uma situação de bullying, de estresse muito grande, né? Mas acontece também da agressão ser uma forma de se comunicar, né? Para autistas que têm um nível de suporte maior, nível 3 de suporte, por exemplo, às vezes e muitas vezes a agressão é uma forma de comunicação. Ou porque ele está com uma dor, ou porque ele está com uma necessidade, com um desejo, com um anseio. E quem é que não reage a uma agressão? Então, o autista às vezes quer atenção.
Sim. E ele quer dizer algo. E aí ele não sabe como ele vai agredir. Então, muitos analistas do comportamento explicam esses fatos e podem, logicamente, um especialista pode manejar isso para ele aprender a se comunicar da maneira correta, né? Eu acho que a questão do suicídio e também da rede de apoio passa por um debate urgente entre a sociedade e os órgãos governamentais. Sem isso, a conta não fecha. Porque, por exemplo, a gente vê mães que moram no quintal, tem a família inteira no quintal. E elas me falam, olha, se eu quiser ir na farmácia, ninguém fica com meu filho. Nem a minha mãe, a avó, tio, não sei quem. Ninguém fica com meu filho. Eu não posso ir. Eu não posso tomar banho. Eu não posso fazer nada. Ninguém fica. Então, gente, isso é uma coisa assim, você falou em rede de apoio. Rede de apoio é fundamental, né? Por isso, talvez, eu acho suicídio, porque você não tem para onde correr. Mas se a própria família não quer ficar com seu filho... É verdade, a gente vê casos de mães que, infelizmente, matam seus filhos e se matam, né? Fazem quase um pseudo duplo suicídio, sim, né? Normalmente com autistas nível 3 de suporte, né? Que tem um impacto maior. E que estão sozinhas, não tem rede de apoio, e às vezes a família não ajuda por falta de informação, sim, por preconceito, por medo, né, por falta de iniciativa e principalmente... Tem bastante medo, né, a família, né? Sim, exatamente. E principalmente por falta de empatia, de se colocar no lugar do outro e falar assim, e se eu não pudesse ir na farmácia? Pois é. É uma loucura. Bom, vamos falar sobre autismo-Me. O que é, como surgiu a ideia de criar uma inteligência artificial que pudesse esclarecer tudo sobre o universo do autismo? Olha, Miriam, o projeto da Autismo é já um projeto que tem alguns anos, né? E a gente surgiu para trazer um benefício para a pessoa autista. E nós notamos há alguns anos que também através de estudos científicos, que autistas adoecem mais que a população em geral. E aí eles adoecem por questões ligadas ao autismo, como epilepsia, como outras comorbidades que são associadas ao autismo, como crises sensoriais, né? E também doenças comuns, como diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, gastrointestinais, doenças comuns, né? Eles têm imunidade mais baixa, será? Muitas vezes tem muitos autistas com imunidade mais baixa. E eles também vão a pronto-socorro e a internação 5 vezes mais que a população em geral, segundo muitos estudos científicos. Olha. E aí a gente pensou em como a gente pode ajudar essas pessoas. Nós criamos um serviço de gestão de saúde populacional para fazer a prevenção de saúde dessas pessoas e diminuir esse índice de adoecimento, diminuir esse índice de idas a pronto-socorro e a internação, o que logicamente acaba trazendo muito mais bem-estar, mais qualidade de vida para a pessoa autista. E para ajudar nisso, a gente criou uma inteligência artificial que a gente sempre usou internamente e que nos ajuda demais. Mas ela ficou tão boa e a gente fez tantos testes que a gente achou que estava ali numa performance muito satisfatória e nós decidimos lançar isso para a população em geral. Olha só que interessante. A gente criou uma inteligência artificial que se chama Gênio e lançou para todo mundo poder ter acesso. Então hoje, se você acessar autismo.com.br, a gente pode acessar agora aqui, testar. Podemos. E a gente consegue fazer perguntas a respeito de autismo, perguntas a respeito da realidade sua ou do seu filho. E tem assistentes que conseguem trazer ali ideias, sugestões de atividades, de coisas que você pode fazer. Enfim, eu acho que só mostrando para a gente conseguir tangibilizar aí o quão abrangente é essa inteligência artificial. Vamos ver? Legal. Vamos lá. Então, mostra pra gente, explica como é que funciona. Ótimo. A pessoa entra no site autismo.com.br ou pode instalar também o aplicativo da Autismo no Android, no iOS. Esse aplicativo esse site é seu ou é da Autismo? É o site da Autismo. E Autismo é o quê? É uma aplicativo plataforma? da Autismo. A Autismo é uma empresa de saúde da pessoa autista, né? E hoje é uma plataforma que você acessa tanto pela internet no seu navegador do seu celular ou do seu computador, ou instala um aplicativo. De todas as formas você vai conseguir acesso, né? Você cria um usuário, né? No caso aqui eu já estou logado, já entrei, mas você vai criar uma conta e senha normalmente aqui, né? Aqui no início tem o Gênio que pode fazer perguntas para você,
né? Então, aqui, tem algumas perguntas aqui que ele vai me fazer, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Cliquei aqui, dengue. Você já teve dengue alguma vez? Eu coloco aqui assim, já, pronto. Ele já tem essa informação e ele vai começar a, com as informações que ele tem sobre mim, me dar respostas mais personalizadas. Legal. Muito tá? legal, hein? E aqui, ó, eu posso clicar no Gênio, né? Aqui no menu, que é o nosso chat, que é o nosso robô, né? Que eu posso conversar com ele aqui, né? Já fiz algumas perguntas aqui antes, né? Olha lá, qual é seu nome? Quem criou você? Você é uma pessoa? E ele vai respondendo isso, né? De uma maneira ali amigável. E a gente tem os gênios assistentes. Então aqui, ó, eu vou primeiro bater um papo aqui. O que a gente pode perguntar aqui? Vamos lá. Me diga... Tô dando um exemplo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, me diga 3 sinais de autismo em mulheres adultas. Legal, vamos ver. Importante, vamos colocar adulto, né? Geralmente só pesquisa em criança. Muito criança, né? Ó, muita gente tá ali, já vou responder os detalhes. Tem muita gente usando nesse momento, né? Muitas dúvidas. Que legal, então tá bombando, hein? Já tá acessando. Bombando, já vou te responder. Bombando, tá cheio de acessos ali. E aí ele vai pensando e, ó lá, ele já me deu a resposta aqui, ó. Olha lá, dificuldade na comunicação social e interação. Muitas mulheres autistas têm desafios em iniciar e manter conversas, tal. Enfim, uma resposta mais longa. Certo. Interesses restritos e comportamentos repetitivos. Ele também aborda ali a questão das mulheres. E o mascaramento social, que é muito comum entre as mulheres, né? Então a gente traz uma resposta. Esse mascaramento, Paiva? O mascaramento social é quando você consegue fingir que você não tem uma dificuldade que você tem, né? Então você mascara, você, entre aspas, engana. Então mulheres têm uma facilidade maior de fazer esse mascaramento, principalmente dessas habilidades sociais, né? Porque as mulheres acabam sendo treinadas desde criança a brincar de casinha, de fogão, de cuidar do bebê e tal, e essas coisas são todas sociais, né? Sim. E isso acaba impactando e fazendo a mulher, e ela tem mais habilidade que os homens também para notar o que o outro está fazendo, faz igual, mas às vezes nem sabe o porquê. Sim. Né? Porém, Rafa, tá falando ali que isso aí causa ansiedade, exaustão, tá vendo? Exatamente, não é barato. Tem algumas consequências, né? Tem um preço. Tem um preço. Tem um preço alto, o mascaramento feminino, né? Do autismo, sem dúvida nenhuma. Então a gente pode fazer perguntas aqui. Eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Meu filho... É muito importante a gente sempre dar um contexto, dar informações para poder a inteligência artificial te responder da maneira adequada. Ó. Meu filho é autista, tem 17 anos, certo? E terminou o ensino médio no fim do ano passado. Ele agora tem me perguntado sobre como ter amigos. Me dê 3 dicas que eu possa falar para ele fazer na prática. Legal. Vamos lá. É uma situação real. É uma situação real. Exatamente. Sim. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa situação real, dar o contexto para o gênio saber do que eu estou falando, né? Qual é o contexto. Quanto mais informação eu colocar, melhor. Certo. E o gênio vai elaborar uma resposta com um sistema anti-alucinação, que é muito importante para a inteligência artificial não alucinar, não inventar coisas. Isso eu estava pensando porque nós estamos falando de autismo e neurodesenvolvimento. Exato. Né? E fechado nessa caixinha de falar só sobre autismo. Né? Mas como vocês fizeram isso para ela não alucinar, não inventar informação? É uma tecnologia que a gente usou para fazer uma camada para não alucinar. Tem uma camada pré e pós-prompt, por isso talvez demore um pouquinho mais para responder, mas para trazer uma informação mais segura. Correto. Tá? É uma tecnologia nossa isso. Olha lá, participar de grupos ou clubes baseados nos seus interesses, incentive seu filho a se juntar a grupos, clubes, atividades relacionadas a seus interesses. Lá ele poderá conhecer pessoas com interesses similares, o que facilita a conexão inicial. Por exemplo, se ele gosta de jogos, um clube de jogos, de tabuleiro ou RPG pode ser uma boa opção. Usar redes sociais e aplicativos, que pode ser uma maneira confortável de iniciar a prática da socialização. E ele fala fazer um curso ou atividade regular. Matricular seu filho em um curso de algo que ele goste, como culinária, programação, artes, né? Porque daí ele vai interagir com outras pessoas. O mais importante é encorajá-lo a sair da zona de conforto aos poucos, respeitando o seu ritmo. Então, assim, me deu uma ideia, uma sugestão, uma luz de uma maneira muito condizente, muito objetiva e correta. Não é uma resposta generalizada, né? Exatamente. Faça a mesma pergunta no chat GPT para você ver. Talvez não vai ter uma resposta mais generalizada, vai ser mais genérica, não vai ter essa qualidade toda, né? Legal, e aí o gênio assistente eu acho que é uma grande sacada, né? Então você tem o gênio professor, doutor gênio, enfermeiro gênio, nutri gênio, psicólogo gênio, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer ensinar meu filho alguma coisa de matemática, né?
Se eu usar o hiperfoco dele, ele vai ter um interesse muito maior. Então vamos entrar aqui, ó, Gênio Professor. Vamos testar aqui. Então eu posso fazer exercícios de matemática para o ensino fundamental, uma prova com questões de múltipla escolha com o tema do hiperfoco e uma estratégia de ensino usando o hiperfoco. Eu vou fazer o primeiro aqui, né, usando esse exemplo que eu dei. Preciso lá fazer exercício de matemática. Quantos exercícios eu quero criar? Eu vou criar 2 aqui só para ser um pouquinho mais rápido, tá? 2 exercícios. Qual o principal assunto dentro da matemática que ele deve abordar? Ó, tem muitos assuntos aqui de matemática que a gente pode colocar aqui. Eu vou colocar multiplicação, tá? Certo. Multiplicação. Vamos pensar aqui numa criança de 11 a 12 anos, tá? E que está aí no 4º ano. Para que o exercício fique interessante, me diga qual é o principal hiperfoco dele ou dela. Tecnologia eletrônica, vamos colocar? Vamos lá. Então vamos colocar tecnologia e jogos eletrônicos. Tá na minha atualidade, tá Boa. vendo? Tô precisando dessas dicas aí. Exatamente, olha aí. Olha lá. Já vou usar, por favor. Ele já avisa ali que tem bastante gente usando, né? Mas pra gente aguentar aí que ele vai responder, né? Então ele tem uma camada pré e pós-prompt para trazer um pouco dessa segurança, né? De não alucinar e de manter o foco em falar somente sobre assuntos relacionados ao autismo, né? Muito bom. Olha lá, ó. Já criou os exercícios ali, ó. Ó, 2 exercícios de matemática sobre multiplicação. Exercício 1, enunciado. Pedro é um grande fã de jogos eletrônicos e decidiu montar seu próprio computador gamer. Ele precisa comprar alguns componentes. A loja tem pacote com 6 memórias RAM cada. Se Pedro precisar de 24 memórias RAM no total, quantos pacotes ele deve comprar? Muito bom. Aí tem lá o passo a passo para ele executar e a resposta, né? O Pedro precisa comprar 4 pacotes de memória RAM. Ele já dá a resposta como ajuda também, não é? Muito legal. Exatamente, apoio, porque né? a ideia é que um professor, um pai, uma mãe possam usar isso com o filho. Então ele vai mostrar só o enunciado, mas vai saber o passo a passo. Pode usar também. Um psicólogo, eu mesmo atendo em escolas. Sem dúvida. E essas perguntas vão me ajudar muito. Sem dúvida. Ó, hoje enunciado, ó, a empresa de jogos eletrônicos Tecnoplay lançou um novo jogo muito popular. Nas primeiras 3 semanas foram vendidas 25.800 cópias por semana. Quantas cópias do jogo foram vendidas no total de 3 semanas? Então assim, ó, tudo adequado àquela idade, porque eu dei um contexto, porque ele foi me perguntando, né? E aí eu consigo fazer essas... o assistente gênio consegue fazer por mim. Vamos lá, vou deixar vocês escolherem. Vamos escolher um outro aí? Vamos no Nutri? No Nutri, pode ser. No Nutri Gênio, vamos lá. Ó, vocês querem receita para quem tem seletividade alimentar ou estratégia para introduzir novos alimentos? A seletividade, né? Então vamos lá. Uma receita para quem tem seletividade alimentar. Ó, as receitas são para uma pessoa de quantos anos? 4. 4 anos. Boa. Me explique qual é exatamente a seletividade alimentar dessa pessoa. Por exemplo, só come comidas amarelas, não come nada crocante, só come comida pastosa, come somente comidas frias, etc. Vamos lá, qual é a seletividade alimentar dessa pessoa? Vamos colocar pastoso? Então vamos colocar aqui, só come comidas pastosas. Comidas pastosas. Pronto. Tá vendo? O gênio vai me fazendo perguntas para me guiar para trazer uma resposta melhor. Ó, me diga agora o que essa pessoa não come de jeito nenhum ou qual restrição alimentar ou alimento que ela deve evitar. Seja por não gostar, seja por alguma dieta restritiva. Porque pode ter gente que faz alguma dieta aqui, por exemplo, é diabético, alguma coisa assim, né? Então, o que essa pessoa não come de jeito nenhum? Fala aí, Rafa. Sei lá. Vamos pensar aqui. O que ela não come? Vamos colocar verdura? Verdura, pode ser. Verdura. Ó, verduras, tá? Não come verdura de jeito nenhum. Ó, conte-me se essa pessoa tem algum diagnóstico de saúde que interfira ou que, ou que possa ter uma contribuição da alimentação. Então, nesse caso, eu poderia colocar a questão da obesidade? Vamos lá, ótima ideia. Obesidade. Obesidade mórbida. Então, a gente vai pensar o que o Nutrigênio, que é o assistente de nutrição do gênio, vai nos trazer aqui de resposta, né? Olha lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Olha lá. Ele falhou, tá vendo? Igual falou pra você, Miriam. Tá vendo? Acho que tá muito cheio, agora a gente não consegue, mas... Vamos ver. O que ele vai fazer aqui? Ele vai trazer uma receita, né? Que vai pensar em não ter verdura, em ser pastosa. Certo. Né? De acordo com as características. E que seja balanceada para obesidade, pensando numa criança de 4 anos, né? Deixa eu recarregar aqui de novo, vamos ver se ele vai, mas não foi. Se escrever direto, vai? Não vai. Não vai. Ó, se eu mandar um oi aqui, ele vai... Reiniciar, talvez. Segura aí, tô tentando te atender. Ó, eu acho que a gente pegou um momento aqui que tá muito lotado. Não, mas muito bom, é fantástico. Mas ele é uma empresa que você gera lucro ou é o quê? É uma empresa que pretende ter lucro. Ainda não tem, mas que pretende ter lucro. Uma empresa privada, comum, só que é uma empresa que tem um objetivo social.
é uma empresa que tem um propósito, que primeiro a empresa pensa no quê? Em trazer benefício para a pessoa autista e para a sua família. Eu acho que o lucro é a consequência de fazer um trabalho bem feito. Concordo. Né? Esse é o lado. É uma empresa, eu posso dizer que é uma empresa social. Paiva, como a IA pode mudar a vida da pessoa com autismo, Paiva? Rafa, vou te dizer algo que pode ser surpreendente, né? A IA pode transformar a vida de uma pessoa autista. Por quê? Porque com uma inteligência artificial, você pode, primeiro, tirar dúvidas sobre questões que você talvez não tenha acesso a um especialista naquele momento. Pode fazer com que você possa bater um papo e conversar, e às vezes você não quer conversar com uma pessoa e não quer contar alguma intimidade para uma pessoa, e uma IA pode te dar sugestões que vão ser úteis para você. Pode fazer com que você aprenda alguma coisa que você não sabia, né? E trazer estratégias que possam ser boas para a sua vida. Sim. Né? Então, um mundo, né? De novidades, de coisas novas. Exatamente, é um mundo à parte. Sem contar que existem muitas famílias que não têm acesso à terapia. Exatamente. E essas famílias vão poder se beneficiar, né? Sim. Fazer algumas perguntas, como eu posso ajudar meu filho na escola, não ter condição de ter um AT, não ter condição de ter um psicólogo. E às vezes... Com bullying, com tudo. Exatamente, mas o importante é quando você usa uma inteligência artificial, seja a nossa ou outra qualquer, é você dar o contexto. Então, assim, eu não posso falar como ajudar meu filho na escola, mas vou falar assim, meu filho está no 3º ano do ensino fundamental. Certo. Uma pergunta bem... e está com dificuldade de segurar no lápis da maneira correta, então ele não tem conseguido escrever, ele aperta muito no papel, aqui o lápis, ele tem uma certa dificuldade na coordenação motora fina. Como eu posso fazer estratégias que vão ajudar ele a adquirir uma pegada melhor, entendeu? E aí você conta a história toda, você vai ter respostas que vão ser muito mais valiosas, mais úteis para você no dia a dia. Muito bom mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para ele. Vamos lá. Quero desistir de viver. O que ele pode me responder? Deixa eu ver só se ele está voltando aqui, se ele voltou a responder. Eu vou deslogar e logar de novo. E eu acho que pode ser bom até para a gente mostrar aqui, né? O login aqui do Gênio. Né? Muito bom. Eu vou fazer o meu login aqui com a minha senha. E é simples para assinar? Como que funciona? É de graça. Tem uma taxa? Sei lá, É gratuito. É gratuito. Ele vai ter um limite, logicamente, porque a inteligência artificial em si, ela é muito cara. Né? Então, você não consegue manter isso de uma maneira gratuita para sempre. Né? Mas a nossa ideia é ter uma cota que a pessoa consegue usar no gratuito e ter planos pagos para quem quer usar mais. Por exemplo, uma quantidade de perguntas diária. 2 a 3 perguntas diárias? Isso muda muito, porque hoje pode ser tipo 3 perguntas diárias. Entendi, mas conforme vai barateando a tecnologia da inteligência artificial, a gente pode conseguir, por exemplo, fazer com que esse preço também seja mais barato, seja mais simples. Né? Mais reduzido, exatamente. Né? E para as escolas também, né? Para quê? Como é que é? As escolas que tem computador, que tem... Sem dúvida. Muito bom. Sem dúvida. Ó, vamos lá. O que você quer perguntar, Miriam? Quero saber, eu quero desistir de viver. Fala assim, ó, quero desistir de viver. De viver. Vou colocar assim, ó, está difícil. Como se fosse uma mãe? Isso. Tá. Está difícil a vida e pesado cuidar do meu filho. Do meu filho autista. Autista. Sozinha, boa. Ó, vamos ver o que o Gênio diz. Se a gente, ó, de novo, ele tá com muita gente acessando ao mesmo tempo aqui, ó, e tá falhando. Nós vamos ter que fazer isso mais tarde. Como você faz a divulgação dele? Olha, hoje a gente tem, a gente acaba saindo em algumas reportagens, a gente acaba mostrando em alguns podcasts, né, como você tá dando oportunidade pra gente, e a gente acaba também tendo uma propaganda na revista Autismo, né? E o boca a boca também muito grande, né? Hoje tem mais de 8 mil pessoas usando. Uau! Mais de 8 mil usuários que a gente tem que estão usando a inteligência artificial. Por isso que nós estamos aqui num momento aqui de sobrecarga, inclusive a gente consegue... a sobrecarga é boa por um lado, porque você sabe que tem muita gente usando, mas acontece um pouco dessa frustração. Mas é natural na tecnologia, né? O próprio ChatGPT já ficou... Muitas vezes a gente fala, opa, tá, né? E como eu perguntei bastante coisa, eu usei bastante hoje, então eu também estou na minha carga. Há quanto tempo existe a gente lançou o Gênio para as pessoas. O Gênio existe já há mais de 3 anos. Né? Antes do ChatGPT ser famoso, a gente já tinha essa nossa inteligência artificial.
Mas para o público em geral, assim, lançando como uma plataforma aberta para todo mundo, a gente lançou no dia 2 de abril de 2024. Ano passado. Então ele vai fazer um ano ainda agora, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E já está congestionado. Uau! Exatamente, Muito exatamente. legal. Exatamente, muito legal. né? Parabéns mesmo. Imagina. E só para mostrar um pouquinho mais da plataforma, e você tem aqui as notícias, né? Olha lá, notícias da revista Autismo, você consegue ver aqui, olha lá, postagem da Maíra Gaiato, que são sempre excelentes, o Luciano Lacerda maravilhoso. tá aqui, né? E assim você consegue acompanhar, né? Ó, da própria Autismo, você consegue acompanhar coisas em inglês também, né? De sites importantes, sempre com muita qualidade, né? Pensando em conteúdos, informação de autores que são assim considerados ali pessoas renomadas, né? E eu tenho o perfil de saúde que eu posso criar, né? Deixa eu até sair e entrar no meu perfil normal para vocês verem o perfil dos meus filhos estão aqui, né? Quando você cria um perfil de saúde, você dá informações para o Gênio, né? Para ele poder utilizar e te dar respostas. Olha aqui, ó, lá, o Giovanni tá aqui, a Samanta tá aqui, tá vendo? E a gente consegue ali, eu posso colocar tanto histórico genético, uma pasta de arquivo que eu consigo guardar ali o laudo dele, que legal, uma receita médica, que eu posso guardar tudo num lugar. Sabe aquela pasta cheia de documentos e tal, que quando você vai no médico a primeira vez você tem que levar? A gente digitaliza tudo e consegue guardar tudo aqui para poder facilitar ali. Então eu posso cadastrar um perfil de saúde, né? Eu entro aqui para cadastrar, coloco os dados todos aqui da pessoa e vou respondendo ali algumas perguntas, que isso vai ajudar o Gênio, né, a me trazer também essas perguntas aqui do início, né? Ó, nível de suporte de TEA, lá, ó, Samanta Paiva tem diagnóstico de autismo com qual nível de suporte, né? Eu vou colocar aqui, ó, não sei ainda, porque hoje ela não tem nada fechado, nada de autismo, né? Não tem suspeita de autismo, mas o Gênio vai perguntar exatamente para dar esses cutucões na gente, né? E a gente saber como é que tá ele vai norteando, né? Ele vai te ajudando, exatamente, né? Ele vai te ajudando e vai fazendo... Então, aqui é onde ele faz perguntas, né? E aí você tem também a parte que você pergunta, que aí é o chat do Gênio, enfim, o que a gente estava mostrando. Dúvidas, né? E o Gênio Assistente tem diversas outras funcionalidades. Então, tem aquela do professor que a gente viu, tem o do doutor Gênio aqui também, que é o médico, né? Ó, contraindicações e efeitos colaterais de medicamentos, para você saber mais. Importantíssimo. Explicação sobre o funcionamento do mecanismo de um medicamento. Muitas vezes a gente não sabe como é que funciona aquele medicamento. O enfermeiro Gênio vai poder falar de orientações de emergência para convulsões. Então, tem desde convulsões até num avião, quanto num show, por exemplo, numa multidão. É legal. Né? Então, eu vou entrar aqui só para vocês verem as perguntas que ele faz. Ó. Qual a idade da pessoa, né? Uma pessoa. Coloca uma pessoa com 19 anos, 20? 19, não vou com você, pronto. Olha lá, ó. Em que ambiente as crises costumam ocorrer com mais frequência? Que ele vai te ensinar, né? Em casa, na escola, na faculdade, no escritório, num lugar fechado, num local com multidão, numa indústria. Então ele vai dar a resposta conforme esses ambientes todos. Vou colocar aqui dentro de um avião. Pode ser. Existe alguma condição de saúde adicional que deve ser considerada durante esse atendimento? Se a pessoa tem outra questão de saúde. Não tem aí esclerose tuberosa? Não tem esclerose tuberosa, mas fica a dica para a gente incluir aí alguma outra coisa. Eu vou colocar nenhuma outra condição só para facilitar. Ele não vai responder a gente porque ele está nesse momento de congestionamento. Congestionado. Lá, estou revisando as respostas. Olha lá. Ele não vai responder, mas ele vai levar em conta na resposta dele tudo isso que a gente falou, né? Então, além do enfermeiro, tem Nutri, né? Que a gente já viu também, que tem as receitas e tem as estratégias. Certo. E também tem aqui o psicólogo Gênio, que vai criar atividades para fazer em casa com o objetivo de desenvolver uma habilidade. Vou entrar nesse aqui também para você ver o que ele pergunta. Ou seja, uma... Não, que dicas eles dariam pra... Isso é importante para aquelas famílias que não têm acesso, né, ao psicólogo. Exatamente. E outra, o que eu posso fazer em casa que eu ajude na terapia? Sim. Né? Então vamos lá, uma pessoa de 19 anos, vou colocar aqui de novo. IA da orientação parental. Exatamente, uma IA que faz orientação parental. Exatamente. Ó, qual habilidade você quer desenvolver? Ó, tem várias, habilidades sociais, comunicação verbal, comunicação não verbal, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, autocuidado, resolução de problemas, atenção e concentração, regulação emocional, planejamento, organização, flexibilidade cognitiva, memória, percepção sensorial, empatia, tempo de espera e paciência, flexibilidade cognitiva, tomada de decisão e interação social. Olha só quantas habilidades. Olha que legal. Você tempo pode de espera e paciência. Exatamente, tempo de espera e paciência. Né, porque ele, por exemplo, a atenção dele é mínima, minúsculo. Sim. Então, tudo isso pode ser treinado com coisas que você tem em casa. Né? Eu não estou fazendo isso para um terapeuta super especializado e que tem equipamentos e aí você pode atividades. Contextualizar e dizer que eu tenho esses itens aqui em casa para trabalhar. Isso, e ele exatamente.
Exatamente. Fala assim, olha, sei lá, ele dá uma ideia para você que você vai fazer não sei o que com um caderno. Tal. Não tem um caderno. O que eu posso fazer? E aí ele vai te dar sugestões. Você pode continuar a conversa. Ele vai dando dicas, né? Exatamente, vai dando dicas. Maravilha, muito bom. Exatamente a respeito disso. Já vou indicar para algumas famílias, para os professores aí. Muito Qual é o seu site, Paiva? É tismo.com.br, da Tismo, né? Da revista é canalautismo.com.br. Muito bom. Ok, agora vamos falar sobre telas e internet. Elas ajudam ou atrapalham os autistas? Quando elas ajudam? Boa pergunta. Telas e autismo é sempre um tema muito polêmico, né? Logicamente que a gente deve reduzir o tempo de tela. Logicamente que você ficar ali numa tela, isolado, pra gente, né? Neurotípico vai fazer mal, o autista vai fazer mais mal ainda, né? Mas dá pra gente viver sem tela hoje? Não. Dá pra gente viver sem um celular, sem uma TV, sem um tablet hoje? Não. Hoje é o nosso veículo de comunicação, né? Exatamente. Se a TV 20, 30 anos atrás já era uma necessidade, né? Imagina agora que a gente tem uma telinha na nossa mão para mostrar o que a gente quiser sem precisar esperar os comerciais. Sim. Né? Então, Facebook, Google, YouTube, sei lá. Exatamente. Eles fazem com que a gente fique mais tempo ainda em tela, né? E o gênio agora vai fazer mais ainda. E o gênio também, apesar de que o objetivo do gênio não é ficar muito tempo aqui, né? Mas ele ensina, né? Ele vai ensinar e tudo mais. Então, o que eu digo é, se a gente tem que usar telas, se não dá para escapar das telas, desde os pequenininhos, vamos usar da maneira correta, com um propósito, com um limite, né? Então, eu criei um workshop muitos anos atrás, em 2012, né? Para ensinar a usar o iPad, por exemplo, para autistas, com uma função e um objetivo definidos. Né? Então não é simplesmente largar na tela e deixa que se isole, mas vamos pensar numa atividade, uma atividade que eu consiga fazer na tela e que depois eu possa transferir essa atividade para vida real. Legal, então tem uma função mesmo, né? Não ser algo que fica ali aleatório, passando o tempo, né? Exatamente. Então assim, se a tela é inevitável, vamos usar de uma maneira inteligente, né? Então eu cheguei a fazer um workshop na própria Apple de São Paulo, aqui na Apple Brasil, né? Que eles me convidaram para fazer um workshop sobre esse uso de telas para pais de autistas e para autistas. A gente fez a primeira sessão para autistas do Brasil. Como que foi? O que vocês fizeram lá? Bom, para os autistas foi uma sessão de desenho, de arte, né? E eles deram iPads. Adolescentes? O que era? Foram adolescentes, foram crianças, foram de várias idades, misturado com todos os níveis de suporte também. Foi no Shopping Ibirapuera. O Shopping Morumbi, que é onde fica a Apple São Paulo, né? Desculpa. Que é uma das duas Apples que tem no Brasil. E com canetas, né? Com a Apple Pencil, com o iPad Pro. Enfim, eles fizeram desenhos, foram seguindo a proposta com a loja fechada, com menos luz. Com tudo adaptado. Exatamente, sem microfones, com som alto. Foi tudo adaptado para atender às necessidades daquelas pessoas daquele grupo, né? E olha que incrível, eu consegui levar isso para a Califórnia e fazer a primeira sessão da Califórnia nos Estados Unidos para autistas lá na casa da Apple, né? No shopping em San Diego. Maravilhoso. Eu morei em San Diego por um ano e fui voluntário de uma ONG de lá chamada Autism Tree, né? Que é a árvore do autismo, que aliás eles têm um tema fantástico que é: se a sua árvore genealógica ainda não foi tocada pelo autismo, será. Uau! Né? E aí eu conectei a Autism Tree com a Apple lá do shopping de San Diego e a gente fez a primeira sessão da Califórnia apenas com autistas, né? E foi fantástico também, foi super emocionante. Agora faz pouco tempo, pai? Isso foi em 2022. Foi em agosto de 2022. A gente está vendo aí o Trump falar que tem muito autismo, o número de autismo apareceu e é crescente, é impactante. E o que você acha disso? De onde vem esse número crescente de autista? Deve ter alguma coisa por trás disso? É que nós hoje a gente sabe já, né, que o autismo, primeiro, foi ampliado. Os critérios, né, o conjunto de critérios diagnósticos do autismo foi ampliado no DSM-5 em 2013. Então, o que era autismo mudou. Né? O que era autismo talvez se encaixasse somente com aquele autismo chamado antigamente de autismo clássico. Né? E isso se ampliou. Então, quem era Asperger é autista. Quem tinha autismo sem outra especificação é autista. Mas nem falava autismo antigamente.
Antes você falava de autismo, mas não tinha o termo transtorno do espectro do autismo. É esse termo que foi criado no DSM-5 que englobou diversos outros diagnósticos. Enquadrou certinho, né? Conseguiu separar. Exatamente. Grupos, né? Então, por exemplo, muitos autistas nível 1 de suporte não eram autistas, né? Antes de 2013. E hoje são. Então, o que é a definição de autismo foi alterada. Então, isso já abriu um leque enorme. E mais pessoas foram diagnosticadas. E o conhecimento maior, né, dos profissionais de saúde e de educação e da sociedade em geral, com as campanhas de conscientização, fizeram com que mais pessoas conhecessem o autismo, né? Que é um objetivo nosso, né? Que mais pessoas conheçam o autismo. E hoje temos mais informações. E isso gerou mais diagnóstico, né? Muitos especialistas acreditam nisso, nessa tese, né? Isso que gerou mais diagnóstico. Lógico que sempre vai ter gente que gosta de uma teoria da conspiração, que gosta de falar que foi a poluição, a indústria farmacêutica, tem um absurdo das vacinas causarem autismo, né? Que foi um estudo fraudado que foi feito pelo Andrew Wakefield, que muitos estudos vieram depois desse. E a vacina da Covid, né? Também? Está participando disso também? Sempre que tem uma vacina nova, Rafa, surge uma teoria da conspiração que essa vacina causa autismo. Alguma coisa. Né? Volta sempre no autismo, né? E hoje no governo Trump, a gente tem visto algumas pessoas ao lado dele que também têm levantado essa questão. Provavelmente vão financiar novas pesquisas que vão trazer uma luz para a gente, lógico, né? A respeito desse tema. Como está o mercado de trabalho? Vamos falar sobre o mercado de trabalho para autistas. As empresas já perceberam que aqueles que têm hiperfoco produzem mais? Olha, parece tão óbvio, né? Mas vou te dizer algo assim, impressionante. As empresas não enxergaram isso ainda em sua maioria. Lógico que tem algumas empresas que já têm programas para contratação de autistas e que conseguem perceber, né, esse valor. Né, que uma pessoa autista, se você conseguir unir o hiperfoco, a habilidade dela com o que aquele cargo demanda, lógico, você vai ter um funcionário ótimo, claro. Eu lembro de uma reportagem que eu fiz em 2019 e tinha um menino que estava sendo contratado por uma empresa e por causa da lei de cotas, simplesmente. E ele foi tão bem, porque o foco dele era... ele tinha uma habilidade muito grande, na verdade, para fazer a mesma tarefa todos os dias, seguir aquela regra e ser muito minucioso nos detalhes, que ele foi o funcionário do mês por 2 meses seguidos, ganhou folga por causa de performance e a empresa voltou ali na agência de contratação para falar que eram mais 7 autistas, porque não era mais por causa das cotas, não era mais porque era bonito empregar um autista, mas porque eles viram o valor. Exatamente, né? A produção, né? do autismo, né? Do autismo. Exatamente, um autista produzindo mais se ele estiver fazendo algo que se encaixe nas habilidades que ele tem. Mas aí não é legal, isso é falta de informação, né? Não é legal ter alguém nas empresas, sei lá, alguém passar isso. Sim. Tem algumas empresas especializadas na contratação de autistas, né? E que eu acho que essas empresas ajudam muito nessa divulgação. Um exemplo é a Specialistern, né? Que é uma empresa dinamarquesa que tem uma unidade no Brasil e que faz esse treinamento. É a aqui no Brasil deles? Eles têm em São Paulo, eles têm em Recife, têm no Rio de Janeiro, eles têm várias unidades e crescendo. Especializada em treinar a pessoa autista de graça e fazer esse serviço para a empresa de contratação e acompanhamento, que não basta contratar. Como chama você tem que acompanhar. Specialistern. Exatamente. Ela é muito conhecida. E é muito conceituada, né? Então o mercado de trabalho está se expandindo, está melhorando para os autistas, mas ainda está muito aquém do que deveria ser. Né? Do que a gente vê, por exemplo, nos países mais ricos, sobretudo no hemisfério norte. Porque eles já descobriram isso? Porque eles já descobriram isso, porque eles estão sempre um passo à frente, né? E essas empresas, aí, principalmente na Europa, a gente vê muita empresa com programas de contratação de autistas e mostrando que a performance deles tem sido muito melhor que a média. Agora, por exemplo, que a gente vê muito, os autistas não têm amigos, namorado, né? Grupos para sair, para se divertir. Sim. Você fez uma balada, não é isso? Você teve, A gente fez um happy hour, feito todo mês. Tem feito? Chama Happy Hour inclusivo. Tá? A Rafa já está interessada. Cada mês a gente faz num lugar, Rafa, mas é assim, a gente reúne, vai no lugar antes, vê como é que é o ambiente, conversa ali com os proprietários para saber o que a gente pode adaptar e tudo mais. Tenta obter esse cardápio desse lugar com uma previsibilidade, né? Antecipadamente, para dar essa previsibilidade para a pessoa autista. E aí a gente
fechou isso, a gente marca uma data que normalmente é a primeira terça-feira útil do mês, né? E aí reúne várias pessoas, né? Que pagam um ticket para participar disso. Eu vou lá com 2 psicólogas muito experientes que vão estimular esse contato social, essa interação e tudo mais. Certo. Levam muitas vezes algumas ferramentas para ajudar. Sua, ou você contrata? São psicólogas amigas minhas que estão fazendo essa iniciativa em conjunto comigo. Fazem junto comigo. E tem dado certo? Tem dado super certo. Eles tem saído amizades, tem saído passeios por eles mesmos. Meu filho mesmo foi no shopping sozinho pela primeira vez com 2 amigos. Que legal. Por causa desse happy hour, inclusive. Mas a ideia foi sua, né? Do happy hour, ou ele falou, pai, eu não tenho amigo? Não. A ideia foi minha e dessas 2 psicólogas, né? Da gente fazer algo que fosse trazer essa união. E eu ainda tenho o objetivo de um dia fazer um Amor no Espectro Brasil. Ah, maravilhoso. Ainda tenho essa meta. Porque eu acho que seria muito legal a gente fazer uma temporada de Amor no Espectro no Brasil. Unir autistas, porque cada vez mais autistas estão namorando entre si, né? Porque um entende melhor o outro muitas vezes. Exato. Né? E a gente poder promover, criar amizades, não só casais, mas criar amizades mesmo, de acordo com o interesse de cada um. Falar a mesma linguagem. E isso treina a pessoa para interagir socialmente e poder viver no mundo, né, de uma maneira com maior aceitação, de uma maneira de passar até mais desapercebido, né? Meu filho muitas vezes fala, não quero que diga que eu sou autista. Sim. Né? Mas às vezes isso não passa desapercebido por causa da conduta dele. Então ele quer aprender a agir como um neurotípico em muitas ocasiões, nem sempre, logicamente. Sim, ele gosta de quem ele é, mas em algumas ocasiões você quer passar desapercebido. Né? Sim. E às vezes você tem que se forçar em fazer algo que talvez não seja que é um treino, comum para você fazer. É um treino. É uma habilidade, não é inato, né? Você precisa aprender, você precisa praticar, você precisa socializar, né? É inato para uma pessoa neurotípica e para o autista não é. Então ele aprende muitas vezes a sua maneira, para quem quer, logicamente, quem não precisa disso, ótimo, né? Tá feliz assim? Não, mas a quantidade de autista que tem, que tá aparecendo cada vez mais, vai ser incrível. Eu já penso na criação de um aplicativo onde eles pudessem se encontrar, fazer amigos, namorar, enfim. O problema aplicativo disso, de namoro, o problema disso é alguém ali maldoso se infiltrar nisso aí, sabe? Porque a gente nunca vai conseguir saber quem é autista e quem não é. Né? Então, às vezes, eu acho... ainda não consegui achar uma fórmula que fosse segura, porque eu acho que a segurança tem que estar em primeiro lugar nesse caso. Né? Claro. Então, quem tiver interessado em ir no Happy Hour inclusivo, é canalautismo.com.br/HHI, que são as iniciais de Happy Hour inclusivo. Quanto custa? Lá sempre vai ter a informação. Custa R$150 hoje, né? Para a pessoa poder participar desse grupo. E aí a pessoa paga, tem acesso ao menu, pode escolher antes, a gente dá todas as orientações. Da seletividade? Tem a seletividade, exatamente. Né? Você pode escolher coisas que, não tem nada aqui que seja bom para mim, vamos tentar buscar uma solução tal. E lá durante o evento, a gente faz tudo para que os autistas possam interagir entre si. É sempre no mesmo lugar? Não é sempre no mesmo lugar. A gente muda exatamente para a gente poder ter também ambientes diferentes, comidas diferentes e modos diferentes, né? E aí a gente dá todas as instruções, ajuda, e tem pais que querem ir junto, mas não pode ficar na mesa junto. Vai ficar numa mesa lá isolada, porque esse dia é para os autistas somente. Então tem autistas de 17, que é a idade mínima, a 50 anos, que já foram lá conosco e que têm participado todo mês. O Danilo tem um lugar também, como é que é? De jogos? Como é que na verdade são alguns lugares públicos mesmo. Aqui tem a Ludos, Luderia, que é uma casa... Você já ouviu falar disso? Eu nunca ouvi falar disso. Ela é uma lanchonete, um restaurante. Só que tem a temática de jogos. Isso, e ela tem uma carta com mais de 1000 jogos de tabuleiro. Então, enquanto você espera a sua comida, você pode escolher um jogo de tabuleiro e ficar jogando. E tem uma pessoa específica também que vem te ensinar o jogo, vem te ensinar como jogar. E eles gostam? Eles adoram. Eu já fiz alguns trabalhos, né? O meu atendimento específico é com a população mais adulto, adolescente. E essa questão do namoro é algo que eu também já estava procurando para fazer esses acompanhamentos. Sim. Porque eu atendo uma pessoa com 36 anos e ele faz muitas comparações com a família dele. Meu primo já casou, meu primo já tá namorando e eu tô jogando videogame. E eu converso muito com ele, né? Que o problema não tá em jogar videogame. Você pode namorar e continuar jogando videogame. Perfeito. Mas ele faz uma comparação, né? Do por que a vida dele... Uma comparação gigante, né, Danilo? Desculpa a pergunta. Pode falar, Rafa. Uma comparação gigante, né? Isso, ele se sente frustrado, né?
com a vida do primo dele indo para a Austrália e ele ali no mesmo lugar, né? Então a gente precisa encontrar, ter lugares para que eles possam, né, estar indo, né? Aí o evento. Tá junto. Muito bom. O evento. Olha lá, o evento é esse, ó, Happy Hour inclusivo, tá vendo? Ótimo. E aí tem todas as instruções aqui, né? Ó, e eles fazem amigos? Hã? Fazem amigos, olha lá. Esse aqui, ó, nós três ali que fazemos. Ó, é a Paula Ayub, que é uma psicóloga clínica, terapeuta de família. Eu e a Sabrina Helena Bandini Ribeiro, que é uma psicóloga especialista em autismo e doutora em psiquiatria e psicologia médica. Então, assim, é um time gabaritado e experiente, né? Com mais de 15, 20 anos de experiência aí no autismo. E a gente faz esse evento sempre. Ó, no próximo você pode estar lá, Rafa. Certeza. Ele está em todas. Que legal. Vou mandar o convite, hein? Olha só. Manda pra minha mãe. Pode deixar. Paiva, quais são as novidades de canabidiol? Sabe me dizer especificamente? Rafa, canabidiol é um tema sempre muito importante, muito discutido, né? E também muito controverso, porque a gente já sabe que o canabidiol ele é muito útil para alguns tipos de epilepsia refratária, e a gente sabe que a epilepsia também é muito comum em autistas. Sim. Né? Aí cerca de 1/3 dos autistas acabam tendo algum tipo de epilepsia. Então ele já vai fazer um bem para isso, logicamente, para os médicos que vão receitar, que vão prescrever esse medicamento, né? Nunca se automedicar. Mas além disso, tem muitas pesquisas sendo feitas a respeito do efeito do canabidiol para autistas, né? Dr. Alisson Motri mesmo, meu sócio, conduziu uma pesquisa que ainda está em análise que ainda não foi publicada, que ele fez com minicérebros de pessoas autistas e as pessoas autistas colocando canabidiol no minicérebro e dando canabidiol para a pessoa, para saber exatamente essa evolução com duplo cego, né? Um estudo científico com uma metodologia bem rigorosa para você poder ter realmente uma relevância nesse resultado, né? A gente ainda não sabe se o canabidiol age positivamente para autistas, pensando no autismo em si, né? Não sabe ainda, mas eu acho que muitos estudos vão trazer uma luz nos próximos anos para mostrar isso para a gente, né? E tem muita gente usando na prática, dizendo que tem resultados muito bons, né? Enfim, eu acho que a ciência vai ter novidade para a gente a respeito disso em breve. Falar alguma coisa importante? Rafa, eu acho que a gente falou sobre bastante coisas, né? Todas elas importantes. Eu acho que, como eu falei aqui do meu sócio, o Dr. Alisson Motri agora, queria contar, né, que o Dr. Alisson Motri foi convidado pela NASA para ir na Estação Espacial. Que legal. Conduzir pesquisas de autismo na Estação Espacial. E aí tem gente que fala, mas por quê? Fica aqui. Para que ir para lá fazer? Né? Os autistas estão aqui, né? Deixa eu explicar por que isso acontece. E é uma dúvida de muita gente, né? Dr. Alisson Motri faz minicérebros. O que é isso? São organoides cerebrais como se fosse uma cópia do seu cérebro, mais simplificada, pequenininha, e que você pode ali testar um medicamento. Mas como? Através da pele? Como que é? É assim, ele pega um pedaço da pele, faz aquelas células da pele virarem células-tronco, como se elas voltassem no tempo. E olha só como a gente vai falar sobre ida e volta no tempo. Se elas voltassem no tempo e transformar célula-tronco. Beleza. Uma célula-tronco, ela pode se transformar no que ela quiser. Então, ela não vai mais necessariamente ser uma célula da pele. Ela pode se tornar um neurônio. E ele colocou esses neurônios numa estrutura tridimensional. E aí fez um mini cérebro que ele consegue fazer um eletroencefalograma e captar as sinapses dos neurônios. E aí ele tem que ficar cuidando desses mini cérebros. Eles ficam numa máquina que fica assim tremendo o tempo inteiro, trocando um líquido que vai alimentar esses mini cérebros, porque eles não têm uma corrente sanguínea ali alimentando, né? Não tem toda essa estrutura que organicamente a gente tem. E fazendo esse cérebro, por exemplo, eu quero um cérebro de 2 anos de idade. Ele tem que cuidar por 2 anos desse minicérebro, porque é um minicérebro como se fosse de um recém-nascido. Ele teve a ideia de mandar esse minicérebro para o espaço, porque ele viu que num estudo da NASA, 2 gêmeos estavam aqui na Terra, fizeram todos os exames, e um foi para o espaço e o outro voltou. Esse que voltou mais velho. Olha. Então ele viu que o espaço envelhece. E ele falou, e se eu mandar o minicérebro para lá, será que o minicérebro envelhece para eu poder usá-lo mais rápido? E aconteceu exatamente isso. Ficou 1 mês o minicérebro no espaço e voltou com 10 anos de idade. Caramba! Então, por isso... Exatamente. Ele mandou uma vez, mandou 2, 3, 4...
ficou tão complexo isso que ele falou assim, eu preciso que os astronautas façam um experimento mais complexo. Os astronautas falaram, a gente não vai conseguir, é melhor você vir para cá. Olha. E aí ele vai para a Estação Espacial em 2026 para conduzir experimentos, pesquisas a respeito de autismo. Que legal, muito bacana. Parabéns, você tá bem de sócio, hein, pai? Você tá bem de sócio, pai. Bem de sócio. E nós também, brasileiro, é brasileiro. Exatamente, um brasileiro sendo o primeiro cientista do mundo. Maravilhoso. E aí ele volta quando? Só para me situar. Ele vai ficar lá, Rafa, algumas semanas, talvez 2, 3, 4 semanas. Isso ainda não está definido exatamente. Mas é menos de um mês que ele vai ficar lá no espaço e aí volta trazendo todos esses resultados e talvez uma esperança nova de alguns medicamentos que podem ser úteis para autistas, né? Ou algumas técnicas ou algum conhecimento que pode ser útil aí para trazer, porque o objetivo é um só. Trazer benefício para autistas e suas famílias. Maravilhoso. Nossos agradecimentos, então, ao editor-chefe da revista Autismo, Francisco Paiva Júnior. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento e informação. Obrigado, Paiva. Os contatos, Paiva. Você pode deixar os seus contatos aqui para a revista, palestra. Pois não, Rafa. Se você estiver disponível. Sim. Então, eu vou falar de Tismo, de revista Autismo, de palestra, de um monte de coisa, né? Então, para você que quer conhecer a revista Autismo, canalautismo.com.br é um site que a gente divulga notícias todos os dias, tem notícias e artigos diários a respeito de autismo, quer estar atualizado é lá. Lá você pode clicar também no menu revista e pode assinar a revista Autismo, tanto a digital quanto receber na sua casa. A revista é gratuita, você paga só o frete. Você também pode acessar a Tismo, que é Tismo com 2 Os, T-I-S-M-O-O, tismo.com.br, e lá você pode também ter informações a respeito da saúde da pessoa autista, assim como acessar a nossa plataforma, acessar o Gênio, né? E se você quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é paiva@tismo.com.br. Eu também faço palestra de uns 20 temas diferentes ali, de tudo que a gente já falou aqui, da minha experiência pessoal, inclusive, e vai ser um prazer atender você na sua palestra, assim como foi um prazer enorme bater esse papo aqui com vocês. Maravilhoso. E eu agradeço muito a oportunidade aí por abrir espaço, né, pra gente falar a respeito de tanta coisa que eu tô envolvido aqui, né, ligadas ao autismo. Muito obrigada e sucesso. Obrigadão, parabéns. Paiva. Eu que agradeço. Valeu. Valeu.